Sexta-feira é dia de praticar esporte. Tem o Leão contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport luta para continuar no G4 e fazer a alegria dessa nação rubro-negra. A Eu Pratico Esporte, como sempre, estará lá, desde as 8h30, ao vivo, trazendo para você o esquenta, a transmissão e o pós-jogo com a coletiva de imprensa do técnico Enderson Moreira, ao vivo. Se inscreva, acione o sino das notificações. EPS TV. Única. Vamos lá então. Fui convidado para a Transamérica, um programa que não é a primeira vez que eu vou lá. Um abraço para todo mundo, né? Da Transamérica, os meninos. Sou muito fã da Transamérica. Eu sou fã de rádio para cacete. Transamérica, a Rádio Jornal também, que eu já fui muito. Mas, enfim, fui convidado lá em uma conversa, né? Com o presidente do esporte. Não foi em off, porque estava ali para todo mundo, então não tem que... E o presidente falou que não via essa possibilidade do Diego Souza, dessa demanda, tal, colocou algumas situações que ele acha, né, como fortes para não contratar o Diego Souza, e o papo foi. Inclusive, a gente nem perguntou, nem eu, nem os convidados, né? Estava eu e mais uma moça, além do apresentador e outro colega nessa entrevista, e ninguém perguntou porque sabia já a opinião dele, né? E muita gente perguntando, que a gente transmitiu, inclusive, ao vivo, essa entrevista com o presidente do esporte. Falei, né, que o presidente já tinha falado que a demanda não era uma situação, né, cabível para o esporte nesse momento, segundo o presidente, e foi a semana. E começou a tornar, aspas, como verdade, uma informação que veio lá do Sul, né, dos Pampas, ou foi de São Paulo? Foi o UOL, não foi? Enfim, veio de lá, dizendo que Diego Souza foi procurado pelo esporte. Sempre tem essa história, né? E que o esporte foi procurar o Diego Souza, a história era essa. E que Diego Souza poderia voltar para a Ilha do Retiro. E assim, né, a sua aposentadoria não ia acontecer. Gente, o que aconteceu é que o presidente deu uma entrevista, o presidente Yuri Romão, aqui eu mando um abraço, estou com saudade do senhor, viu? Chamando de senhor, mas não chamo ele de senhor na intimidade, não, no dia a dia, quando eu encontro com ele, ou quando falo com ele, não. Fala aqui, né? O presidente do esporte. Mas, enfim. Abrindo aspas aqui para a matéria do Diário de Pernambuco, do meu querido Felipe Holanda. Inclusive, eu convidei Felipe para vir aqui uma vez ou outra, aqui, tal, como convidado. Ele disse que vem. Nunca convidei Felipe. Eu até disse para tu, pô. É um dos poucos caras assim aliás, tem muita gente para vir ainda, mas um dos caras assim, que tem mais contato comigo, que já teve e tem, que eu não chamei ainda, eu gostaria muito, quero, e ele disse que vem para cá e a gente vai marcar, tá? O presidente do esporte está dizendo assim, o que mantém, né, não tem como não negar isso aqui, o que mantém uma esperança para o torcedor. Aspas para ele, eu vou ler o parágrafo todo aqui. Diego é um atleta que dispensa comentários. Além de ser amigo do clube, um baita profissional e uma figura humana extraordinária. Preciso ser demandado, né? Alguém precisa me pedir, né? Então ele diz, preciso ser demandado pelo professor Enderson. Quem contrata é a comissão técnica, não é ele, né? Se a comissão técnica entender que Diego Souza é importante, se encaixa no esquema técnico do Enderson, está querendo desempenhar, a gente tenta fazer um esforço. Preciso ser demandado pela comissão técnica e diretoria. Pô, isso é uma esperança que ele deixa, apesar de que eu já tinha dito para vocês, mas publicamente ele não fala, né, esse tipo de situação, e eu acredito que é de boa mesmo e está mais que certo. O torcedor do esporte é fã, enfim, uma grande parte dela aí quer, porque quer o Diego Souza, mas não pensa nas histórias, né, que por outro sentido podem vir. Então, ele deixa, né, a entender que se for demandado, né, uma coisa que não tinha nada a ver, mas se for demandado pelo técnico, ele vai. Se o Enderson achar que é isso, que está tudo ok e pode contratar o Diego Souza, ou pelo menos pode tentar, ele vai atrás, né, de qualquer forma. Então, mantém uma esperança para o torcedor, né? Ele abre para a comissão técnica esse tipo de situação. O que chegou para a gente
é o seguinte, tá? Que apesar da entrevista do presidente, que eu acho que ele não fala nada contundente com relação ao Diego Souza, ele contratar, né? E sim, se a comissão técnica pedir por causa disso. Não quer gerar atrito e não tem para que gerar atrito. Isso é trabalhar a comunicação e ele, salvo engano, não é dessa área, mas trabalha muito bem esse tipo de comunicação. Então, dentro disso aqui, a gente tira uma esperança, né, do torcedor rubro-negro que, se a Anderson quiser, ele será contratado ou será, pelo menos, procurado. A informação que eu tenho de pessoas ligadas ao clube é que não é verdade a história de que o Sport procurou Diego Souza na semana passada. Surgiu na semana passada isso, né? Ou foi essa semana no início? Enfim, não é verdade, tá? Esse tipo de situação. Foi colocado para mim, e olha que eu não procurei só uma frente, não, tá? Procurei várias frentes que são ligadas ao clube, e as conversas se encaixam. E graças a Deus, né, com raríssimas exceções na minha curta carreira, né, de comunicador, pouquíssimas das fontes fizeram com que, por algum motivo, nunca por safadeza ou nunca por sacanagem, a informação não finalizasse, porque naquele momento era aquilo ali, tá? Mas todas essas informações são de pessoas sérias, inclusive que sou fã, que admiro, pessoas vencedoras, né? Não só no âmbito profissional seu, como também dentro do clube. Mas, enfim, então, o Sport não procurou e ainda disseram assim, Alessandro, toda vez que Diego Souza tem alguma coisa lá para sair, etc, 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 surge que Diego Souza vem para o Sport, surge que Diego Souza vem para o Sport. Pois é, e é por isso que eu estou perguntando para vocês aí, né, as fontes ligadas, pronto, tá tudo bem, mas não tivemos contato, ninguém entrou em contato, e digo mais, as informações, gente, é que essas, por exemplo, inclusive eu li, né, situações aqui citadas pelo presidente ao Holanda, pelo Diário de Pernambuco, e disse, ele disse isso, mas você necessariamente aí, você só vê a esperança no sentido de que ele passa a bola para a comissão técnica. Se a comissão técnica aprovar, existe a esperança. Então o torcedor se agarrou nisso, de fato tem esperança, né, nisso aí, mas não existe até esse momento. São 11 horas e 14 minutos, gente. Nenhuma demanda, nem da comissão técnica para o Diego Souza, nem nada. E quando tem alguma coisa, principalmente com um jogador como é o Diego Souza, o quilate, o tamanho, a envergadura do cara, que já foi, né, um jogador do esporte e fez história no sentido, né, da passagem dele aqui, era para estar já um movimento lá dentro. Tá? Não existe, não existiu, somente uma coisa muito fora da caixinha para que o Diego Souza pudesse aparecer no esporte. Algumas fontes, e eu também corroboro com esse sentido. O time do esporte hoje tem um camarada que está jogando muito bem, inclusive eu já falei aqui essa opinião, mas vou repetir porque tem algumas pessoas que estão sempre, né, novatas aqui. A gente tem um cara com 39 anos agora, que é o nosso atacante, o Eusejuba, o Love. Tá jogando bem para Dedéu, mas de qualquer momento, a qualquer momento, por mais que a fisiologia seja uma competência arretada com o Hinaldo gigante em todos os sentidos, com os médicos, com todo mundo, pode acontecer alguma coisa. Né? E ter outro jogador com a idade, né, avançada é complicado dentro do time. Outra, aí você diz, e Kaique lá no banco? E fulano lá no banco? Né? E começa como foi o pai do guri aí agora, recentemente. Diego Souza quer ir para o banco? Toparia ir para o banco, no sentido? Eu acho que não. Pelo que ele representa para a história, ele voltar, ele vai querer ter o status de titular ali no meio de campo. Seria uma boa se o Diego Souza for aquele jogador que jogou no esporte, até um certo tempo aí no Grêmio, beleza. Mas o Diego já não está mais naquela idade. Dentro do próprio Grêmio não vem jogando, né, com muita qualidade, vamos colocar assim. Fez recentemente uma cirurgia. E dentro desse contexto todo que eu estou dizendo aqui, há sim esse problema, aliás, esses problemas e essas dificuldades para que o Diego Souza esteja, né, apto perante uma comissão técnica do esporte, perante uma diretoria, alguma coisa que o valha. Quando o presidente do esporte diz que se for demandado, é porque entendam, gente, pelo que eu ouvi por tudo e outras cositas mais, enfim, de assuntos aqui, que mesmo não dizendo as fontes, eu não quero citar, porque
cabe a conversa, né, privada, né? E a gente, quando conversa, a pessoa me fala, ó, aqui é de âmbito privado, eu e você, né? De âmbito agora que possa, ou isso, aquilo, outro, não. Então, e respeitando, mas cá para nós, né? Tudo isso se encaixa necessariamente no processo do esporte. E outra, ainda digo mais, agora sou eu. Diego Souza, quando veio para o esporte, ele era o maestro, ele era o cara. O time jogava para Diego Souza. O time jogava, tá, mas em outros clubes ele era uma peça também, fazia parte do conjunto, como aqui também fez. Mas aqui foi diferente nos espectros. E hoje o grupo está muito fechado, o grupo está muito no sentido que a gente, quando não joga, né, de uma forma que tenha, né, e vai ter altos e baixos, a gente vê um time do esporte muito coerente, né, dentro dos seus toques, das suas bolas, inclusive dos seus toques e das suas jogadas, e eu concordo amplamente com o menino lá da Globo, que eu toda vez esqueço o nome dele, que eu sou fã dele, mas eu esqueço o nome. Eu já esqueci de Humberto Gessinger, de Bono Vox, não vou esquecer de Cabral Neto. Um abraço para Cabral. Adoro os comentários de Cabral. Cabral, para mim, é um cara que, caramba, aprendo muito. E Cabral disse uma coisa que eu acho hiper necessário, e pô, dentro do que a gente tem que pensar como rubro-negros. O esporte joga mal no Campeonato Brasileiro da Série B e ainda assim consegue vencer. Né? Então, mesmo ruim, uma apresentação ruim, o esporte consegue o seu êxito. Então, entrando o Diego Souza, né, eu acho que dentro de todos esses contextos aí, o time não pode jogar para o Diego Souza. Tá? Eu acho que é o contrário, é o conjunto da obra. Eu não enxergo, mas isso não é o mais forte, acredito, né, que seja dentro do contexto que foi dito, né, cada um na sua representatividade, mas a idade, cirurgia, não vem jogando, enfim, tudo isso aí que a gente acabou de falar. Então, a informação que nós temos é extraoficial, é de bastidores, mas que Diego Souza não está no espectro, no radar do Esporte Clube do Recife. Seja no radar do presidente, que, diga-se de passagem, já falou de outras palavras, bem educado, bem por cima na superfície, mas falou, mas disse e deixou esperança para o torcedor que não tem o tipo de informação da qualidade que a gente tem, de conversar e de ter uma ideia, né, muito maior dentro do contexto dos bastidores, passou a bola para a comissão técnica e a gente foi buscar. A comissão, não tem. Até agora, Alessandro, ninguém tocou nesse papo, ninguém fala em Diego Souza, não é uma peça que tem que ser contratada e nós vamos a Porto Alegre porque ele conversou. Nós não conversamos com o Diego Souza em momento algum. Essa informação agora. Pode mudar. Cito sempre o exemplo do atacante que chegou para jogar no esporte, apareceu na ilha e depois, minutos depois, estava sendo oficializado no Arruda. Enfim, não cravo. Mas a informação que nós temos é que não foi buscado, essas informações não perpassam uma realidade e que Diego Souza não não faz parte dos planos da Ilha do Retiro, seja no aspecto de diretoria, seja no aspecto de comissão técnica. Estou falando assim, assado, né, de menosprezando, aumentando a diretoria e menosprezando a comissão técnica, não. Porque, querendo ou não, são os chefes e aqui embaixo, né, tem a galera que manda também. Então, é por aí o caminho. Quinta-feira é dia de praticar esporte. Tem o Leão contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O esporte luta para continuar no G4 e fazer a alegria dessa nação rubro-negra. A Eu Pratico Esporte, como sempre, estará lá, desde as 8h30, ao vivo, trazendo para você o esquenta, a transmissão e o pós-jogo com a coletiva de imprensa do técnico Enderson Moreira, ao vivo. Se inscreva, acione o sino das notificações. EPS TV. Única.